Olá, trilheiro, olá, trilheira. Continuando o nosso tema aí da capacidade processual, a gente vai falar um pouco mais nessa aula sobre a questão do consentimento do cônjuge. E esse consentimento do cônjuge, a gente já falou aí da capacidade de ser parte, da capacidade de estar em juízo. Esse consentimento do cônjuge, ele não está ligado diretamente a essas duas questões. Porque, tecnicamente, a princípio, as pessoas ali que são cônjuges, elas têm a capacidade de ser parte por serem pessoas, né? Pessoas aí com direitos e deveres, capacidade de direitos e deveres, e também, via de regra, possuem capacidade de estar em juízo. Então, onde entra esse consentimento do cônjuge? Na verdade, está envolvendo ali a legitimidade para agir. Por quê? A partir do momento que você está ali na chamada sociedade conjugal, você não pode decidir mais as coisas exatamente sozinho. E algumas coisas, a lei ela pega mais forte, a gente vai entender por quê, fazendo com que, não, beleza, você quer aí tratar desses temas em juízo? Ok, mas seu cônjuge vai ter que concordar. Seu cônjuge vai ter que estar ali junto com você nessa ação para que você tenha essa legitimidade de estar em juízo. Então, pelo artigo 73, o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Então, a gente tem lá os 3 regimes básicos lá. Tem o de separação absoluta, o de comunhão parcial e de comunhão universal. Se você casa sob o regime de separação absoluta, subentende-se que cada um possui o seu patrimônio separado. Não importa se foi adquirido antes ou depois aí da constância do casamento. Seu patrimônio, meu patrimônio, meu patrimônio. Assim que funciona. Então, você não precisa desse consentimento do cônjuge para versar aí para ações que versem sobre direito real imobiliário, ou seja, sobre imóveis. Casa, apartamento, terras, uma fazenda. Você não vai precisar desse consentimento porque cada um tem seus bens. O que é meu e eu faço o que eu quiser disso. Agora, nos outros regimes, que das duas uma, ou na comunhão universal, tudo é de todos, então o que é seu, o que é seu é meu, não importa se foi antes ou depois do casamento, é tudo nosso. Ou pela ali separação parcial, né, ou pela comunhão parcial, o que é meu antes do casamento continua sendo meu. Agora, a partir do momento que a gente casou, então, beleza, agora é tudo nosso. E aí, nesses casos, precisa por isso do consentimento do cônjuge. Porque em caso aí de uma separação, a gente vai ter que partilhar esses bens. E eu tenho que saber o que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo, e eu preciso concordar com isso. Aí, pelo artigo 73, parágrafo 1º, ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. Ou seja, além de ter aí essa necessidade do cônjuge estar junto para propor uma ação, agora a gente vai falar da legitimidade passiva. Ou seja, em alguns casos, para ser réu também, é preciso que os 2 cônjuges sejam citados para a ação. Ou seja, que os 2 tenham noção ali, tenham consciência de que sobre esses temas está sendo proposta uma ação contra eles. Primeiro tema, que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. Voltamos aí para a questão do caput. Se para propor uma ação precisa dos 2, salvo em regime de separação absoluta, porque o que é meu, o que é dele é dele, nesses outros casos, dos outros regimes de comunhão, se você quiser propor uma ação contra mim, beleza, vai ter que citar a mim e ao meu cônjuge também, caso eu seja casada. Outra possibilidade é resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticados por eles. Então, tá aí uma questão de lógica. Se ambos os cônjuges estavam envolvidos em algum ato praticado por eles ou algum fato que diga respeito a ambos, ambos têm que saber o que está acontecendo. Perceba que é sempre uma questão de, eu tenho que saber o que está acontecendo relativamente aos meus bens que são meus também, e também a coisas que eu esteja envolvida, a fatos, a atos que eu tenha praticado ou que tenham alguma relação a mim. Outro caso de necessidade de citação de ambos os cônjuges são para as ações fundadas em dívidas contraídas por um dos cônjuges a bem da família. Ou seja, eu contraí a dívida está no meu nome, mas eu peguei um dinheiro ali que foi revertido em benefício da minha família. Eu fiz uma dívida com uma construtora para construir uma casa para que toda a minha família morasse. Eu, meu marido, meus filhos. Então,
ó, fui eu que contraí no meu nome? Ok, mas foi em prol de toda ali a família, foi em prol do bem de toda a família. Nesse caso, o meu cônjuge vai ter que ser citado também, porque vai envolver ele nessa questão. Lembrando que depois que casa, né, tá junto ali, vai ter que partilhar também os problemas aí, as ações, tudo junto. Outra questão é, para ação que tenha por objeto o reconhecimento, constituição ou extinção de ônus sobre o imóvel de um ou ambos os cônjuges, ambos têm que ser citados. E, de novo, é aquela questão, se o imóvel é meu também, se em virtude do casamento esse imóvel vai ser considerado meu, nem que seja em termos ideais, como assim? Bom, o imóvel está em nome do meu marido, mas ele adquiriu depois do casamento. A gente é casado no regime de comunhão universal ou parcial que seja. Aquele imóvel também diz respeito a mim. E aí, se essa ação tiver por objeto o reconhecimento, constituição ou a extinção de um ônus ali, de um gravame, por exemplo, de uma hipoteca sobre o meu imóvel, eu tenho que saber o que está acontecendo, mesmo que esse imóvel esteja apenas em nome do meu marido. E pelo parágrafo 2º, nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticados. Então, ó, todo esse artigo vem trazendo essa questão, direito real imobiliário, tudo que tem a ver com imóveis, salvo ali o regime de separação total de bens. Beleza, tudo tem que ter os dois cônjuges. E no caso das ações possessórias? Porque se eu entro com uma ação de uso capião, eu quero ali reconhecer uma posse que vai acabar tendo efeitos na propriedade. E aí, nesse caso, o meu cônjuge tem que ser citado ou não? Bom, a participação, a citação vai ser indispensável tanto se eu estiver propondo a ação quanto se eu for ré, somente se houver composse, ou seja, eu vivo ali com a minha família e vou entrar com a ação de uso capião. Meu marido está lá também, então ele tem que estar junto comigo nessa ação. Ou, no caso de ato por ambos praticado. Então, se meu marido praticou algum ato ali comigo, ele também deve estar na ação. Na próxima aula, a gente continua esse tema. Muito obrigada!